de muito inovador que as pessoas ainda não faziam? A otimização dos Ou processos. eram técnicas da Europa? Otimização de processo. Era uma compreensão dos porquês. Então, assim, se eu te falar que você vai pegar o produto 1, depois você faz o produto 2, depois o produto 3, depois o produto 4. Por quê? Porque se você não fizer os 4, não dá certo. Isso é até uma estratégia de venda da indústria, né? Então é o vermelho com o acessório vermelho, o amarelo com o acessório amarelo, e você tinha que fazer tudo aquilo ali no carro o tempo todo, tá? Então, quando eu comecei a estudar os conceitos, não tem estudo científico nenhum na área de lavar carro e polir carro. Imagina. Mas tem em polir metais na indústria, polir joias, polimento em odontologia. Então eu fui buscar nessas outras áreas o funcionamento das máquinas, aí, né? os abrasivos, né, as rotações, o porquê de cada coisa. E ali eu fui entendendo A química dos produtos. a química dos O produtos. material, né? Engenheiro de materiais. Isso mesmo. Tá? E para você ter ideia, o meu orientador do doutorado era engenheiro de materiais. Então é uma disciplina que me encantou muito. E foi onde eu aprendi esse caminho. Então, se for ver, as coisas todas têm correlação. Né? Aquilo que a gente aprende, né? A gente não deixa para trás, a gente usa para outras coisas. Então ali eu consegui perceber maneiras de você, ao invés de fazer os 4 processos, você fazer um processo ou no máximo 2 processos. Então imagina que se você faz 1, o 2, o 3, o 4, você tem que passar as 4 vezes os produtos no carro. Aqui você pode fazer 4 carros, fazendo uma vez cada um. Otimiza o tempo. Não, isso mudou completamente o serviço, o processo. Depois eu fui para dentro da indústria de tintas e vernizes, com os químicos lá, trazer esclarecimento da pintura automotiva em si, né? Qual que é esse material que a gente trabalha. E cara, eu não conseguiria contar aqui no podcast, entendeu? Porque foi muita coisa que aconteceu. Eu cheguei na indústria de tintas e os químicos ali, o cara que faz verniz para Audi, para BMW, para Mercedes, eles, ao me verem como polidor, eles não queriam nem falar comigo, porque eles fazem e eu destruo. Você está polindo, você está tirando o camada, material. Né? Então eu apresentei os processos novos, as técnicas e tal, ganhei o respeito do pessoal da indústria, e alguns anos depois tinha um químico prefiro não falar a empresa, mas é a maior aí que tem no mundo, como aluno no curso, engenheiro, fazendo curso para aprender mais sobre o que é feito aqui fora com os carros com as pinturas que eles desenvolvem dentro da indústria. Né? Então foram vários links, fui para fora do Brasil, formei alunos em Portugal, nos Estados Unidos, conheci a Alemanha, Colômbia, tudo pelo ramo automotivo. E no Brasil eu estive em todos os estados. Eu fiz os 26 estados e o Distrito Federal, tudo por meio do ramo automotivo, né? Então, lavando carro de chinelo na garagem de casa. E eu vou te falar, Vitor, que como empreendedor, não nasceu ali o meu empreendimento, entendeu? Ali nasceu a minha vida de novo, né? Ali eu tinha... lavar aquele carro, o primeiro dia, foi a maior vitória que eu tive até hoje, sabe, cara? Tudo que veio depois foi meio que... Foi uma consequência, porque empreendedor mesmo, eu sempre fui professor, né? O professor ele não é empreendedor, o professor ele é o cara que ele quer ensinar pelo simples... Ele trabalha por amor, o professor dá para dizer que trabalha por amor, né? Então, meu primeiro contato teórico foi no doutorado, tive uma disciplina de empreendedorismo no doutorado. E é curioso que essa disciplina ela causa uma evasão, assim, tipo 20%, 30% dos alunos depois do empreendedorismo, eles largam a parte acadêmica e vão abrir empresa, entendeu? É um negócio maluco. Então eu fiz essa disciplina, ela era ministrada por um físico aqui na Federal mesmo, né, cara? É um cara que mexia com empreendimento também. E ali eu comecei a ter o entendimento teórico de empreender. Planejamento de negócio, basicamente, né? Então ficou ali. É o mais difícil, assim, no começo, né? Exato. E quando eu comecei com os carros, para mim a vitória era estar em pé fazendo alguma coisa. Não era ganhar dinheiro e tal, mas qual que era o problema? O problema é que eu estava gostando de mexer com carro
E aí começou aquele negócio, pô, mas e aí, você não vai trabalhar, você vai ficar só lavando o carro, né? Então, até meu pai, né, que sempre me apoiou, tinha vezes que eu chegava pro meu pai, eu pedia 100 conto pro meu pai, e cara, meu pai nunca me negou 100 conto. Meu pai, se eu peço 100 conto para ele agora, ele puxa um bolinho de nota ali, tira 100 conto e dá 100 conto. Só que ele dava 100 conto e ele falava assim, filho, por que você não vai procurar um emprego? Eu falei, eu tenho um emprego. Ele falou assim, não, você não tem um emprego, porque você trabalha e você não ganha dinheiro, você está me pedindo 100 conto, né? E aquilo ali ficava. Meu pai sempre me orientou muito. Então, assim, cara, ou eu começava a ganhar dinheiro com aquilo, ou eu ia ter que trabalhar, vamos dizer assim, entendeu? E trabalhar eu não queria, porque, cara, eu sou especialista, meu mestrado é em anatomia e neuroanatomia humana. Então, assim, era uma coisa que eu ficava o dia inteiro com os corpos ali, e eu tinha que fazer pesquisa com os animais, que era uma coisa que eu era contra, mas quando eu entrei no mestrado eu tinha que, né, deram a gaiolinha, os animais ali, o protocolo, você tem que usar, né? assim, ou você resolve aí, ou você não vai se formar mestre, né? Porque você vai fazer a pesquisa, você não pode fazer com humanos, né, algumas coisas. Eu então... me tornei um grande especialista nisso, em microcirurgia de animais, e de pesquisa, e os corpos e tal. E assim, eu queria mexer com um carro, né, cara? Então, assim, eu precisava fazer o negócio acontecer no ramo de carro. Então, ali que eu comecei a buscar essas maneiras, até mesmo, até hoje, eu vou te falar que tem lava-jato, estética automotiva, que o proprietário pergunta em grupo quanto que ele deve cobrar por um serviço. Acredite você ou não. Por exemplo, pessoal, quanto que eu cobro para polir um Chevette? Sim. O cara vai num grupo, aí um fala, cara, eu cobro uns 400. Vai te falar, menos de 1.000 eu não tiro a máquina da prateleira. Então, assim, como é que o cara tem um negócio em 2025 que ele não sabe o preço? Valor o preço, né? Porque na estética automotiva, o preço do serviço, ele é assim, você pode cobrar. O quanto você consegue sustentar? Você me traz lá o seu carro do seu bisavô, aquele, sei lá, um Ford 29, não sei o que e tal. Vou olhar para você e falar, Vitor, é 20 mil para pôr a mão no carro do seu avô, entendeu? Você sustentar que com os 20, mas quanto custaria cobrar o custo e porque a diária do prestador de serviço? É 30 conto, e porque esse é 20 mil, né? É isso, então ele tem esse fator agregado, mas o cara tem que ter essa noção do custo da produção, que eu falei, o planejamento correto. Então eu comecei a me planejar, eu comecei a recusar serviço, então era até uma coisa contra-intuitiva para mim, porque eu imaginava que quanto mais eu fizesse, mais eu ia ganhar, né? Então assim, joga carro para dentro e faz. Cara, eu cheguei a abrir um negócio grande, colocar um monte de gente para trabalhar, e foi um grande sucesso também. Só que como eu comecei a viajar o Brasil muito, né? Porque para fazer todos os estados, na quantidade de vezes que eu fui, teve estado que eu fui 15 vezes, 20 vezes. Né? Eu já ficava muito... Você está indo agora para BH, Vou agora para BH, estava semana passada em Campo Grande. E cada semana eu tô num lugar e já está... Hoje eles agendaram Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande, caramba. Já é a segunda vez que eu vou para lá, tá? Deixa eu só te falar a data para você ver onde tá. 14 e 15 de junho. Nossa. Tá? Estão marcando ali. A melhor época para você ir para lá. Na festa junina. É o melhor, né? É um dos maiores que tem lá. O maior São João, eles chamam. São João. O maior São João do mundo, Campina Grande. É verdade. É bem por aí. Então, cara, tive que ganhar dinheiro, né? Então, infelizmente, eu digo infelizmente porque a questão do amor e do dinheiro, ela é, para mim, controversa, né? Porque o negócio em si, ele não tem sentimento, né? O sentimento do negócio é o número. Então, a gente tem, né? A gente vê tantas empresas aí que o pessoal enlouquece as metas e não sei o quê. Cara, mas se você não fizer isso... Não dá pra ter um negócio. Você não consegue pagar boleto por amor, né? Verdade, cara. Sei lá, de formação eu fiz biologia. Amo. Publicidade é que paga meus boletos. Amo também. Isso. Mas o primeiro amor foi a biologia, então... Sem dúvida. Eu não posso ficar vivendo de um sonho. Pra você foi uma mudança grande, né, cara? Porque da carreira acadêmica
pro E empreendedorismo outra, é você um já estava salto. no né? doutorado, né? Sim. Teoricamente, um dos finais aí do estágio para depois já você pegar o livre docência, começar a dar aula em faculdade isso aí. e Ia acabou a ser isso vida, aí. né? É. E aí aposentar, Seguiu fiscar, o processo que já É. estava planejado. seguir o né? caminho, né? Não ia ter conhecido todo o Brasil, né? Talvez ia conhecer algumas Ah. praias do Nordeste nas férias ali de final de ano. Ah, mas aí pega congresso, aí pega a FAPESP paga. Tem isso. Não, é uma boa carreira, eu vejo pelos meus pais que eles estão Sim, bem, carreira bem fantástica. tranquilos. Aham. É, mas eu não consigo viver assim, entendeu? É, uma coisa que me apavora, cara, é entrar num trabalho 8 da manhã, ficar até meio-dia, voltar às 2 e ficar até às 6. Sim. Entendeu? Isso eu não consigo, eu me conheço, eu não consigo fazer isso por muito tempo. Meu máximo acho que são 2 anos. E depois aquilo, sabe por quê, cara? Tem dia que você chega lá 8 horas e você não tem o que fazer. Mas você tem que estar lá. Aí você vai lá, aí você pega um café, aí você mexe no celular. Teve emprego que eu ficava jogando aquele paciência. Ficava lá no computador lá. Era e, cara, só para você estar lá, Aí né? você tinha que estar lá, né? ganhava bem, tá? Tanto que eu pedi demissão por causa disso, porque eu ganhava muito bem pra ficar jogando paciência. Você fala, não, Rafa, você é um cara importante Que e é, eu tal. vou mandar currículo. Mas, cara, era assim, porque a demanda de trabalho era mais devagar, não Sim. era uma coisa frenética. entendeu? Mas é uma coisa Negócio. engessada que você não podia chegar. E assim- amanhã eu vou trabalhar das 10 Não, às. tinha que chegar no horário, Tem que bater chegar o ao mesmo horário, o tinha cartão, né? É, a vida CLT, né? Exato, cara. Então, assim, aquilo ali me entediava. Como eu falei, eu pedi demissão. Os caras falaram, não, pode ficar, porque você é importante. Eu falei, cara, eu não me sinto bem aqui, assim, dessa forma, né?